que vem o adversário do Bahia hoje? A Copa do Brasil está de volta hoje e quem vai abrir a terceira fase da competição milionária é o Bahia e o Criciúma, dois clubes que vêm embalado no Campeonato Brasileiro da Série A. De um lado, o Bahia encontrou a segunda vitória na competição ao vencer o Grêmio na Arena Fonte Nova por 1-0. Está 3 jogos sem perder no Brasileirão. Para mim, o sentimento que eu fico é de ver um time que fez um belíssimo jogo, um primeiro tempo fantástico, controle absoluto, total do jogo. Mas do outro lado, tem um Criciúma que também venceu na rodada do Brasileirão, com direito a rodadinha de Bolaci e uma goleada para cima do Vasco por 4-0 em pleno São Januário. Aliás, faz tempo que o Criciúma não sabe o que é perder. A última vez foi ainda pela semifinal do Campeonato Catarinense no dia 21 de março. De lá para cá, são 6 jogos de vencibilidade, 3 empates, 3 vitórias. O Tigre chega para esse jogo da Copa do Brasil com a moral lá no alto. O técnico do Bahia, o Rogério Ceni, sabe disso e tá de olho no time do Cláudio Tencati. Assisti uma parte do Criciúma e Vasco e foi foi um controle de jogo absurdo do Criciúma. Outra coisa que os dois clubes têm em comum para essa partida é que os dois técnicos vão ter que mexer nas escalações. Não surpreenderia se tivesse 1, 2, 3 trocas, ou até mais, mas nós vamos de vencer. Vai ser essa equipe que iniciou? Não, e isso já vai ter mudanças por necessidade. Ceni deve contar com o retorno do zagueiro Vitor Cuesta, desfalque no duelo do último sábado por causa de uma cirurgia no nariz. Do lado do time carvoeiro, Cláudio Tencati não vai poder contar com o atacante Arthur Caíque, que já disputou a competição pelo Sport, por isso não pode jogar pelo Criciúma. Já o volante Barreto foi expulso na segunda fase e agora tem que cumprir suspensão. Então, não se surpreendam quando a gente vir com dobra de lateral, ou vir daqui a pouco com 3 meias, ou daqui a pouco com um atacante, ou com 2 atacantes, até 3 atacantes. Então, a gente vai sempre analisar o adversário, o que é possível fazer. Bahia e Criciúma vivem fases bem parecidas, mas para esse primeiro duelo e para desequilibrar esse confronto, o Bahia está contando com o fator casa. O jogo de ida vai ser disputado na Arena Fonte Nova, onde não perde há 13 jogos. São 12 triunfos e um empate. E o elenco está contando com o apoio da torcida para sair com a vantagem. Bola rola hoje às 7 horas da noite. Quem será que larga na frente e fica um pouco mais perto da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil? Pois é, a gente falava do Criciúma no primeiro bloco, né? É um time que a gente conhece a tradição que o Criciúma tem no futebol brasileiro, está voltando para a Série A, tentando se estabelecer, né? A gente sabe que não é fácil para quem sobe, mas principalmente depois desse início, ele chega com a motivação. Da mesma forma o Bahia, né? Que hoje está em 5º lugar na tabela de classificação, venceu bem a equipe do Grêmio em termos de apresentação, de conjunto, de qualidade, né? Poderia ter tido um placar até mais elástico, então eu acho que o Bahia também chega com uma força para essa partida, né? A gente tem até a classificação aqui, antes de vocês falarem. Olha, o Botafogo está liderando com 9 pontos, o Atlético Mineiro tem 8. Ontem, a 4ª rodada foi complementada, um empate em 0-0 entre Palmeiras e São Paulo. O Bragantino tem 8, com 7. Atlético Paranaense, o Bahia aparece na 5ª posição, também com 7. Mesmo número de pontos de Internacional, Cruzeiro e Flamengo. Com 6 pontos, o Grêmio. Olha o Criciúma aí, na 10ª posição, com 5 pontos. 3 jogos. Tem um jogo a menos, né? Mesmo a pontuação de Fortaleza, Palmeiras e Juventude, o São Paulo, o Corinthians e o Fluminense têm 4 na zona de rebaixamento. Vasco com 3, Vitória e Atlético de Goiás com 1 e o Cuiabá, que ainda não pontuou. O Criciúma é um time assim que ele tem o perfil de se adaptar ao que o jogo pede. Então, ele tem jogadores e o jeito que o Tencati leva, se ele tiver que ter uma postura aqui defensiva, que sacrifique jogadores para fazer marcação individual, um tipo de comportamento que o Grêmio não faz. O Grêmio vem aqui para querer controlar o jogo. O São Paulo vem aqui para querer controlar. O Criciúma ele vai se adaptar ao jogo. O Fluminense também. O Criciúma ele vai se adaptar ao jogo para criar dificuldades para o Bahia. Qual é o ponto forte do Bahia? Todo mundo sabe. Se deixar o meio-campo do Bahia trabalhar, circular a bola com as movimentações na frente, ele cria um volume grande de situações no jogo e vence. Dentro da Fonte Nova, acho que são 13 jogos com 12 resultados positivos. O Criciúma vai querer levar a decisão, como o Hugo bem falou no início,
para Santa Catarina para o jogo de volta, embora venha de uma goleada contra o Vasco, mas é um score que a gente sabe que é fortuito, acontece uma vez na vida, acidental. E o Bahia tem tudo para vencer o jogo. É o favorito, mas vai enfrentar um adversário tenaz ali, que vai se defender bem. Pegando o time de Rogério Ceni, né, assim, em si o Bahia não perde em casa desde aquela derrota pro São Paulo, no ano passado. Né? Nesse ano teve a derrota pro Jequié, mas era o Rogério Ferreira com o time sub-20 e 4 atletas do time profissional. Nesse ano apenas um empate com o Vitória na final do Baiano. O Bahia tem ganhado seus jogos dentro de casa, tem feito o fator casa e é aí que tem a importância do jogo de hoje. Eu acho que não dá para você ter um jogo onde, digamos assim, um empate em casa hoje eu entendo como algo ruim, porque vai ter um jogo muito complicado depois lá contra a equipe do Criciúma, você precisando do resultado nesse quesito da Copa do Brasil, de 2 resultados iguais, irem para o pênaltis e tal. E assim, o Bahia tem que hoje mais uma vez usar o seu fator casa, ditar o seu jogo como vem fazendo nos jogos na temporada dentro da Arena Fonte Nova e arrancar aí um triunfo diante da equipe do Criciúma, que o Tencati falou na coletiva, né? Que vocês vão ver ele dobrar laterais, vão ver ele jogar com 3 zagueiros, com 3 volantes, com 3 atacantes. Depende do adversário. O Bahia tem um meio-campo que se movimenta bastante. Mesmo que a gente fale que o Caio Alexandre é o primeiro volante, ou que às vezes seja o Jean, o Depena entrou no outro jogo como o primeiro volante, então você tem jogadores que circulam bastante. Eu acho que inclusive o Tencati ele deve povoar esse meio campo hoje da equipe do Criciúma para tentar travar o meio campo da equipe do Bahia. Nelsinho falou bem, quando vem um time grande jogar com o Bahia, ele quer controlar o jogo. O Criciúma, a gente tem que lembrar que é campeão da Copa do Brasil, o maior título do Criciúma, já foi campeão da Copa do Brasil, se não me engano, em 81. E o Criciúma vem da Série B. Ele tem o espírito aguerrido da Série B. Então ele vai procurar marcar o time do Bahia e sair no contra-ataque. Então o Bahia tem que usar o fator casa, o fator de que para atacar ele tem jogadores com essa característica, com boa qualidade técnica. E tem um centroavante que faz gols, que é o Everaldo, muitos não gostam, mas eu não admito um time, não consigo ver um time sem centroavante. Eu era meia, se não tivesse um centroavante, eu ia jogar bola para quem? Perde a referência. Né? Então, eu não consigo ver um jogo sem um centroavante referência lá. E o Bahia precisa fazer o seu trabalho dentro de casa, que é vencer, porque na volta já vira tudo ao contrário. O Bahia tem um time técnico, nós vimos aí cobrando pênaltis contra o Caxias e o Criciúma é muito melhor do que o Caxias. Sim. Então, para se defender, o Bahia vai ter dificuldades. Hoje é o ponto-chave. A torcida ir para o campo, apoiar do primeiro até o último minuto, não tem bola perdida e dar aquele suporte que os jogadores precisam para vencer esse jogo e levar a vantagem lá para Criciúma no segundo jogo. Tem mais um ponto. 91, viu, que o Criciúma. 91, né? Tem outro ponto importante, só rapidamente. O Bahia jogou bem contra o Fluminense, bem contra o Grêmio em casa, porque marcou muito. Se o Bahia encarar que o Criciúma vai exigir dele menos tarefa defensiva, ele vai igualar o jogo e vai sofrer. O jogo do Náutico, um exemplo. O primeiro tempo do Bahia não é bom. Embora tivesse muita posse. Mas nesse quesito de jogar, sim, que você está falando. Mas você veja, o primeiro tempo não foi. Sim, você veja o jogo contra o Grêmio, o Everaldo, o Bahia sem a bola, né? Everaldo e Tassiano, com a tarefa ali de perseguir, ele deixa só o Cauli um pouquinho à frente, descansando, e descem os 2 atacantes, junta com os 3 do meio, né? O Caio, o Everton e o Jean, formam uma linha de 5 ali, atacando o portador da bola. Porque às vezes você monta a linha... Sendo agressivo na marcação. Às vezes você monta a linha certinha e fica assistindo, né? E fica olhando. Então, se tiver uma atuação sem a bola, como teve nesses 2 jogos grandes, tende a vencer o jogo. Se comportar de forma mediana, vai ter muita dificuldade. Já a gente vai ver como está o time do Bahia, né? O que o Rogério Ceni tem para colocar em campo nessa noite.